Então, 2 Coríntios capítulo 10, verso 1 até o capítulo 11, verso 15. Uma liderança que ama a igreja. Nós vivemos uma época em que há uma grande onda de pastores celebridades. Pastores que querem se tornar famosos, eles têm uma agenda pessoal, eles querem aparecer, eles querem, enfim, conquistar os corações e as multidões. Muitas vezes, gente, não se trata nem de dinheiro, tá? Não se trata de dinheiro, não se trata de nada. Ah, tá. Pode passar. Não se trata de dinheiro, não se trata de poder necessariamente, se trata simplesmente de ser famoso. Eu, há algumas semanas, li esse livro aí chamado Fama, Dinheiro e Influência. Muito interessante, de uma moça que foi... É um livro relativamente novo, acho que ele foi escrito em 2022, por uma jornalista. Ela trabalhou para uma revista americana importante chamada Christianity Today, que tem seus problemas, mas é uma revista assim, muito influente lá. E ela traça um perfil dos pastores celebridades. Ela cita alguns, ela cita situações. Como ela foi jornalista há muitos anos da revista, ela acabou participando de matérias que lidavam com a ruína de alguns desses pastores celebridades, coisas muito feias, coisas terríveis, nomes conhecidos até no Brasil. E esses pastores, geralmente, eles começam ali a ficar famosos, e à medida que eles vão ficando famosos, eles passam a se comportar mais como atores de Hollywood do que como líderes espirituais. E eles começam a andar com pessoas importantes, com pessoas famosas, começam a usar roupas de grife, começam a ter carrão, começam a comer, só querem comer nos melhores restaurantes, e aí participam das festas nas casas das celebridades. Eles querem estar com pessoas que são muito importantes na sociedade, e aí eles vão para o YouTube, eles vão para o Instagram, estão sempre fazendo postagens, mas você percebe que o objetivo não é edificar. O objetivo é simplesmente ter status, é ser uma celebridade. Eles têm uma agenda pessoal, e a agenda deles é se tornar o mais conhecido possível. Só que, com o passar do tempo, começa a ficar claro que muitos desses pastores celebridades, eles não têm um compromisso de fato com a obra de Deus, ou eles perderam ao longo do tempo. Porque muitos começam bem intencionados, mas aí o poder, a fama sobe a cabeça. E eles começam a perder de vista o importante do ministério. Eles começam a perder de vista que o ministério não quer dizer, não tem nada a ver com eles, o ministério tem tudo a ver com Deus. Ela conta a história, por exemplo, do pastor da Hillsong de Nova York, o Carl Lentz, que caiu num escândalo terrível aí. Cita pastores como um líder, um apologeta famoso aí internacionalmente, Ravi Zacarias, que depois da morte dele descobriu-se que ele tinha uma rede de casas de massagem, que ele abusava das mulheres e tudo mais. Ele cita pastores como Mark Driscoll, que chegou ao topo do ministério, mas acabou ruindo o ministério dele por problemas de ira, problemas de autocontrole. Enfim, uma série de pessoas que ela cita. E ela vai falando como foi a trajetória desses homens e mostrando como o coração deles deixou-se levar com o passar do tempo, e eles acabaram indo por um caminho ruim. Alguns se arrependeram, outros não se arrependeram. Mas todos eles, em algum momento, passaram por um problema trágico. Nesse texto de 2 Coríntios capítulo 10, verso 1 até o verso 11, capítulo 11, verso 5, verso 15, o apóstolo Paulo vai falar sobre o que é ser um líder na igreja. Será que ser um líder na igreja, será que um líder da igreja deveria se importar em se tornar uma celebridade? Será que a preocupação do apóstolo Paulo era ser alguém famosíssimo, era ser alguém super importante, era ser alguém que as pessoas reconheciam na rua, queriam tirar fotos, queriam te ter ao lado deles nos grandes banquetes? Ou será que tem algo diferente quando se trata de liderança? Paulo, ele era muito conhecido na cidade de Corinto. Paulo era muito conhecido pela igreja de Corinto. Uma igreja que havia pessoas comuns, mas também havia pessoas importantes. Paulo
ele vai dizer nessa passagem qual era a pegada dele como ministro do Evangelho e como um líder da igreja deveria se comportar. E ele vai dizer para nós nesse texto, nesse trecho que nós leremos juntos, que o amor de um líder pela igreja é demonstrado pela sua seriedade no ministério. O amor de um líder pela igreja não é demonstrado pela seriedade com que ele trata as suas redes sociais, com que ele trata a sua agenda, com que ele trata o status do seu ministério, mas com a seriedade com a qual ele trata o ministério em si. O ministério do Senhor. Eu estava conversando com uma pessoa, um tempo atrás, ele tem canal na internet e tudo mais, e ele estava me dizendo que existe um líder, um pastor, né, um pregador famoso aí no Brasil, que ele gasta... Eu achava que ele era muito conhecido, né? O cara é conhecido por si só e tudo mais. O cara gasta 20 mil reais por mês. 20 mil reais por mês de publicidade do ministério dele. 20 mil reais por mês para estar no topo. Para estar no topo do Instagram, do TikTok, do YouTube, do que quer que seja aí. 20 mil reais por mês. E eu pensei, poxa, tudo bem que ele tem um ministério gigante, escreve muitos livros e tudo mais, mas será que ele já não é conhecido o suficiente para precisar ficar gastando esse dinheiro todo só para se manter lá no topo? Um outro aí de um canal famoso na internet, de um cara que briga com todo mundo aí, eu não sei se esse número é exato, mas esse mesmo colega me falou que ele gasta por volta de 10 mil reais por mês para manter o ministério dele aparecendo quando você abre lá o YouTube, quando você digita lá no Google, ou quando você entra no Instagram. A página dele ficar aparecendo. Porque ele precisa dessa publicidade. Aí eu pensei, mas esse também não é super conhecido e já não teria... O cara que tem milhões de seguidores já não... Mas não. Eles precisam gastar para se manter no topo. Eu não quero julgar aqui. Eu acho que empresas fazem isso. Não sei, eu não vou julgar eles por conta disso. Mas há alguns que querem ter... que querem colocar o seu ministério à frente para todo mundo ver, não porque eles querem ter um alcance absurdo e edificar pessoas, mas porque eles querem que a sua agenda pessoal seja cumprida. Eles querem ser conhecidos, eles querem ser a celebridade. De novo, Paulo vai nos ensinar aqui que o amor de um líder pela igreja é demonstrado pela sua seriedade no ministério. E seriedade no ministério não tem nada a ver com projeção, não tem nada a ver com ser conhecido, não tem nada a ver com ser uma celebridade. É bem diferente. E eu quero analisar nessa passagem, nessa longa passagem com vocês, 3 atitudes de um líder que ama a sua igreja. 3 atitudes de um líder que ama a sua igreja, mais do que a sua agenda pessoal, mais do que o seu ministério pessoal, mais do que a sua marca pessoal. 3 atitudes de um líder que ama a sua igreja. A primeira atitude é que esse líder ele edifica a igreja com as ferramentas dadas por Deus. Ele faz uso das ferramentas que o Senhor deu. Capítulo 10, versos 1 a 11. Deixa eu ler com vocês versículo 1, versículo 2 e o versículo 6 do capítulo 10. Olha só. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Então Paulo está dizendo aqui que quando ele escrevia, ele era muito mais duro do que quando ele estava junto. Rogo-lhes que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. E aí no verso 6, e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Esse pastor, esse líder que edifica a igreja com as ferramentas dadas por Deus, ele age contra a desobediência ao Senhor e contra as estruturas estabelecidas pelo Senhor para a sua igreja. Celebridade faz isso? Uma pessoa que se preocupa só com a sua fama, que quer estar bem com todo mundo, no começo ele pode até fazer isso. Né? Ele surge como aquele cara bravo, que bate na mesa, que fala e tudo mais. Só que uma pessoa, um líder, ele precisa olhar para a igreja, perceber se há desobediência na igreja,
perceber se há uma ruptura ou um desvirtuamento das estruturas da igreja e agir contra isso. Isso custa caro. Isso custou caro para Paulo. Isso custou uma briga enorme de Paulo com uma igreja que ele plantou e que ele tanto amava. Eu brinco com os alunos quando eu ensino o Novo Testamento que quando você lê 1º e 2º aos Tessalonicenses, os elogios que Paulo faz à igreja de Tessalônica são assim lindíssimos, lindíssimos. E a forma como ele fala da igreja de Corinto, ela é meio dura e às vezes até meio conflituosa, apesar do amor. E a diferença entre uma e outra é que Paulo, quando escreveu a carta de aos Tessalonicenses, eles ainda estavam na lua de mel. Se Paulo tivesse escrito a mesma carta 5 anos depois, o tom teria sido de Corinto. É óbvio que é uma brincadeira, né? Mas todo relacionamento, ele com as coisas espirituais, com a igreja, ele passa por esses momentos. Sabe por quê? Porque quem lidera na igreja tem que pisar no calo. Chega uma hora que quem lidera na igreja vai ter que lidar com questões difíceis. Imagina para um líder da igreja ter que chegar para uma pessoa que é voluntária, olha só, imagina um voluntário. O voluntário que está lá na recepção. O cara é voluntário. Ele está ali porque ele quer. E aí você é líder na igreja. E você olha e vê aquele voluntário fazendo algo que não devia. E aí você chama aquele voluntário de lado e fala com ele. E ele continua fazendo. E aí você tem que chegar uma segunda vez e ser um pouco mais duro. Aí aquele voluntário vira para você e diz: você tá maluco? Eu estou aqui dando meu tempo de graça. Toma esse colete aqui, eu não quero mais fazer nada não, porque você fica me enchendo a paciência. Tem que fazer isso. Sob o risco, às vezes, de passar por uma situação assim. Imagina um pastor de uma igreja, uma família está passando por problemas, e esse pastor ele fica sabendo, se aproxima dessa família e chega lá para ajudar essa família. E a família vira e fala assim: pastor, vai cuidar da tua vida, você tem a tua família, você tem os teus filhos, eu dou meu dízimo para pagar teu salário, então tu fica quietinho aí que o problema da minha família sou eu que resolvo. Imagina. Quem está na liderança pisa no calo das pessoas. Então a pessoa tem que agir contra a desobediência ao Senhor e contra as estruturas estabelecidas pelo Senhor para a sua igreja. Não tem jeito. E fazer uso das ferramentas de Deus para isso. Continua aqui versos 3 a 5. Ó. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aqui no verso 5... quando ele diz assim, destruímos argumentos, a palavra grega seria sofisma. É aquilo que tem aparência de conhecimento real, mas na verdade é uma grande de uma besteira. Eu acho que essa NVI que tivesse sido traduzida esse ano, ela talvez usasse destruindo narrativas. Porque narrativas são simples falácias. Agora, como é que você lida com narrativas no meio do povo de Deus? Como é que você destrói as fortalezas mentais que escravizam as pessoas na mentira? Na mentira do diabo, na mentira do seu próprio coração, na mentira da heresia, na mentira do engano que é divulgado por esses líderes aí que não tem caráter nenhum e que ficam na televisão e no rádio falando um monte de besteira, escravizando as pessoas. Você anula essas coisas com as armas que Deus deu. A argumentação de um líder que edifica a igreja é baseada nas escrituras e não na sabedoria desse mundo. Você responde a problemas espirituais com soluções espirituais. Você responde a questões do coração com questões da palavra de Deus que lidam com o coração. Você não vai tentar resolver os problemas do coração do crente que vive nesse mundo e que está se deixando influenciar pelo mundo, usando as mesmas armas que o pessoal do mundo vai usar. Você vai usar a palavra de Deus. Por quê? Uma coisa, olha a diferença. Imagina um crente que está com um problema, está com uma questão no coração, que está levando ele à desobediência,
E você senta com aquele crente, e você ouve aquele crente, e você começa a falar para aquele crente numa linguagem que se usa por aí na nossa cultura. Meu irmão, não, eu entendo. Realmente é difícil. Acho que o irmão deveria... Acho que o irmão poderia pensar assim, assim, assado, dessa forma, procurar uma ajuda nesse sentido e tudo mais. E aquele irmão ali continua pecando. Você deu uma alternativa para ele, você usou ferramentas desse mundo. Agora, olha a diferença quando um irmão chega para você e começa a contar o que está no coração dele, e você identifica aquilo como um ídolo do coração, um pecado de estimação, um pecado que está escravizando aquele irmão, e você olha para ele e fala assim, assim diz o Senhor. Isso destrói fortalezas. Isso joga toda a narrativa por terra. Assim diz o Senhor. A palavra de Deus ela é suficiente para destruir qualquer fortaleza do coração e da mente do homem. A palavra de Deus ela é poderosa para repreender qualquer espírito demoníaco e qualquer engano do diabo que está seduzindo as pessoas e está escravizando as pessoas. A palavra de Deus utilizada de maneira adequada, como um instrumento de Deus para a transformação de todo aquele que ouve e tem o seu coração transformado, ela é eficiente, ela é suficiente. Então a argumentação de um líder que ama a igreja é baseada nas Escrituras e não na sabedoria desse mundo. E aí ele continua, versos 7 a 11. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Lembra que o pessoal estava achando que Paulo era um fraco, os super apóstolos lá? Achavam que Paulo era um frouxo, era um fraco, tinha uma aparência feinha. Ele era, esse Paulo, baixinho, vesgo. Não sei se ele era baixinho e vesgo. Quer dizer, talvez baixinho fosse, porque Paulo é o apelido dele. Paulo significa pequeno. Esse Paulo aí, ele não tem uma aparência imponente. Ele não está vestido para vencer. Ele não chega aqui com o terno Armani dele, dirigindo o Audi ou Mercedes dele. Quando ele assina lá um documento, ele não usa Montblanc. Ele é um Zé Mané qualquer. Então, pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Paulo não tinha tino nenhum para ser celebridade, porque ele era feio, e porque ele era fraco, e porque ele não falava bem como algumas pessoas falam bem. Paulo era muito mais impressionante quando ele escrevia, talvez, do que quando ele falava, quando ele estava na presença das pessoas. Paulo nunca seria uma celebridade, mas ele não estava nem aí para isso. Ele diz no verso 11, saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Ou seja, vocês gostariam de ver o Paulo das cartas falando com vocês, ao invés do Paulo gentil quando está na presença de vocês? Então tá bom. Pode deixar que eu vou falar. O líder que edifica a igreja com as ferramentas dadas por Deus, ele usa as palavras não para amedrontar, mas para desfazer o erro. Paulo está dizendo, vocês querem ver o Paulo das cartas diante de vocês, falando como se ele estivesse escrevendo? Ele vai fazê-lo. Mas não para amedrontar vocês, mas para desfazer qualquer erro que vocês tenham a respeito dele. Palavras, líderes não ameaçam a igreja. Líderes, eles edificam a igreja. Eles desfazem o erro. Um líder, quando fala duro, ele fala como profeta de Deus, assim diz o Senhor, ele não está fazendo aquilo para amedrontar. Ele está fazendo aquilo para edificar, para chamar a atenção. Porque às vezes você não consegue chamar a atenção falando assim, meu querido, eu entendo, é assim mesmo, é difícil. Às vezes ele tem que mudar e falar assim, olha, assim diz o Senhor. A palavra está dizendo isso. Não adianta você tentar resolver esse problema por aquele meio. Você precisa resolver esse problema pela palavra, pela Escritura. Porque ela é que vai destruir, desfazer as armadilhas da tua mente e as fortalezas do seu coração.
Então, o líder que ama a igreja, ele edifica a igreja com as ferramentas dadas por Deus. Segunda atitude, um líder que ama a sua igreja usa a sua autoridade para preservar a integridade da igreja. Olha os versos 12 a 14. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Eu não vou jogar o joguinho desses caras. Eu não vou me colocar em pé de igualdade desses caras que se julgam pela habilidade que eles têm de falar em público, ou pela forma como eles se vestem, ou pelo conhecimento que eles têm de algumas coisas. Eu não vou entrar no jogo deles. Eu vou simplesmente ser quem o Senhor me chamou para ser. Nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado, mas limitamos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Meses depois, Paulo vai escrever para os romanos o seguinte: ninguém pense de si mesmo, meses depois dessa carta, né? Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Não pense, um líder não pode pensar dele mais do que convém. Ele deve entender a si mesmo como quem ele é. Ele é um servo de Deus, colocado numa posição para abençoar as igrejas, e ele responderá ao Senhor diretamente pela forma como ele cumpriu ou não essa responsabilidade. Líder não é patrão. Líder é empregado de Deus, fazendo o trabalho da maneira como Deus determinou. E aí no 14, ele diz: não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o evangelho de Cristo. Paulo gostaria de trabalhar com a igreja de Corinto, confrontar a igreja e desafiar a igreja de Corinto nesse momento, da mesma maneira que ele os desafiou lá no início, quando ele plantou a igreja, com o evangelho de Cristo. Para Paulo, o evangelho era suficiente para lidar com as questões que a igreja estava lidando. Então, esse líder, ele usa a sua autoridade para preservar a integridade da igreja, focando nas responsabilidades que Deus lhe designou, não indo além daquilo que foi dado a ele. Eu lembro de um pastor que ele começou a negligenciar alguns aspectos do ministério dele, porque ele começou a se envolver com questões sociais na cidade, na minha cidade de origem. Ele não foi chamado por Deus, ele não foi contratado pela igreja para cuidar de questões sociais dos funcionários da Petrobras ou das pessoas que estavam passando por algum problema e que lidavam nas plataformas de petróleo. Ele foi chamado para pastorear a igreja do Senhor Jesus. Essa era a responsabilidade dele. Se ele quisesse fazer outra coisa, ele podia ser pastor em tempo parcial e ter aquilo como emprego, mas não, ele era pastor em tempo integral na igreja e estava se dedicando a coisas que estavam fora da esfera da autoridade dele. Ele não estava focando nas responsabilidades que Deus designou a ele. Um líder que ama a sua igreja, ele não faz isso. Outra, versos 15 a 18. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos no trabalho que outros fizeram. Ele não se gloriava. Sabe aquele prefeito, aquele político que se gloria pelo que o outro fez? Presidente que se gloria pelo que o outro fez? Paulo falou: eu não vou fazer isso não. Aquela pessoa, isso é muito comum no meio das para-eclesiásticas. Para-eclesiásticas são aquelas organizações cristãs que não são igreja local, elas trabalham ao lado da igreja local. A Palavra da Vida, por exemplo, é uma para-eclesiástica. A MEVA é uma para-eclesiástica. O Exército da Salvação é uma para-eclesiástica, apesar de ser uma igreja também. Isso é muito comum em organizações para-eclesiásticas, porque vamos supor que eu me tornasse diretor da MEVA hoje. Eu chegaria ali, tem toda uma infraestrutura, não é? Uma infraestrutura bonita, tem um monte de missionário no campo, parceria com Asas de Socorro, com a Missão do Céu, os missionários espalhados pelas igrejas e tudo mais. Eu cheguei lá presidente hoje em 2024.
Só que a Meva existe, sei lá, 40 anos, 50 anos, 60 anos, né? 60 anos a Meva existe. E eu começasse a me gabar, olha o que eu fiz com a Meva, olha como a Meva é grande, olha quantos missionários, como se eu tivesse feito aquilo. Não, eu estou simplesmente dando continuidade a algo que outros fizeram. Eu posso, tem coisa para melhorar? Eu vou trabalhar para melhorar aquilo. Tem problemas para sanar? Eu vou trabalhar para sanar aqueles problemas. Só que eu não vou usurpar a autoridade dos outros. Eu vou buscar avançar a obra a partir daquele momento que eu cheguei. Eu não vou tentar usurpar a autoridade dos outros, que era justamente o que os caras estavam fazendo com Paulo lá. Foi Paulo que plantou a igreja de Corinto e aqueles falsos mestres lá estavam falando que eles é que eram os bambambãs. E aí ele continua aqui no versículo, eu li o versículo 15, né? Ainda no verso, nossa esperança é que à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente cada vez, ainda mais, para que possamos pregar o evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos do trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Ou seja, o que eu fiz na igreja de Corinto, eu já fiz na igreja de Corinto. Esses caras estão falando que eles são os bambambãs, mas todo mundo sabe que quem começou essa obra fui eu. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou ficar me gabando disso não, sabe por quê? O meu interesse não é chegar aí para tirar onda com todo mundo e para me tornar uma celebridade no meio de vocês. O meu interesse é passar por aí para edificar a vida de vocês e, a partir daí, ir para um outro lugar onde não há igrejas, para plantar mais igrejas e começar um outro trabalho lá. Esses caras que ficam querendo ser donos da igreja aí e dizer que são os bambambãs, que são isso, que são aquilo outro, dá um cesto de roupa suja para esses caras lavarem. Manda esses caras virarem uma laje aí e fazerem uma coisa de útil na vida. Porque eles estão pegando a obra pronta de um apóstolo, estão falando que é deles, enquanto esse apóstolo aqui não tem o mínimo interesse de ficar se gabando do que já foi feito. Ele quer continuar fazendo outras coisas que Deus vai mandar ele fazer. Porque o chamado do Paulo era esse, era para plantar igrejas, né? Ele era um missionário plantador de igrejas. Então Paulo não queria usurpar a autoridade de ninguém. E ele também não queria que ninguém usurpasse a autoridade deles. E aí o Paulo continua no capítulo 11, versos 1 a 6. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Aqui ele vai começar a falar o seguinte. Vamos lá. Deixa eu começar a falar com vocês igual esses caras falam. Eles são bons? Beleza. Eles são super apóstolos, eles fazem milagre, eles fazem isso, eles fazem aquilo, eles tiram onda, eles têm carrão, eles têm terno e gravata de marca, eles são os caras. Então, deixa eu entrar no joguinho deles e a gente vai pesar lá no final. Quem é que tem mais? No final das contas, se for por isso aí, vamos ver que, no final das contas quem pesa mais nessa balança. Espero que vocês suportem um pouco a minha insensatez. Um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Meu compromisso é com a igreja, meu compromisso é com essa igreja, para que essa igreja permaneça pura na presença do Senhor e quando ele voltar ela seja encontrada pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Esses caras estão enganando vocês. Meu medo é vocês caírem na lábia desses superapóstolos aí que falam bem, que são bonitos. Eu não quero que isso aconteça. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. E aí vem um negócio interessante sobre falsos mestres, sobre gente que tira onda, gente que quer ser celebridade, gente que quer chegar ao topo, passando por cima de quem quer que seja. Essas pessoas, geralmente, elas começam a deturpar o evangelho para os seus próprios interesses. Quando alguém quer ficar no topo, ele vai ter que... Quando o objetivo dele é só ficar no topo, ele só se importa com aquilo, quando o objetivo dele é dominar, ele vai começar a torcer as palavras para manter a narrativa dele.
Se aquele pastor, ele quer se manter, aquele líder, aquele pregador quer se manter no auge, e ele começa a perceber que determinada parte do discurso dele não é mais tão popular assim, ele começa a dar uma mudada aqui. Quer ver um detalhe, um exemplo? Tem um cara aí, minha esposa assistiu alguns vídeos dele, ele não é crente, não é protestante, é de outra religião. Ele ficou muito famoso, psiquiatra, eu acho, sei lá, médico. A esposa dele também médica. E ele falava para homem, bravo, ensinava homem a ser homem. Aí tinha acampamento de não sei quê, ensinava aquilo, ensinava isso, machão, apoiava Bolsonaro e não sei quê. Só que aí ele começou a competir com um monte de gente na mesma pegada que ele. Minha esposa assistiu alguns vídeos dele no passado. Um conhecido meu fazia o curso dele lá, um curso doido lá para ser homem de verdade, alguma coisa assim. E aí, com o tempo, aí eu ouvia um tempo atrás uma pessoa que seguia ele falando que ele mudou muito. Ele agora está mais... Parou de falar tanto do Bolsonaro, já maneirou um pouco do discurso dele, já começou a jogar um pouco para a torcida. Aí um outro jornalista que conhece ele, que foi atacado por ele, falou assim, não tem jeito, o tempo revela quem as pessoas são. Ele começa a perder influência, ele começa a mudar o discurso dele para se adaptar a uma nova realidade, para não perder likes, para se manter no topo. Falso mestre faz isso, gente. Quem tem como prioridade... Tem uma igreja, eu não sei se isso é verdade, tem uma igreja que tinha um nome engraçado aqui em Roraima, aqui no norte do Brasil, e ela mudou o nome para Church. É ou não é? Tem uma determinada igreja aí que era... sei lá, eu não sei qual era o nome dela, mas botou o nome Church, é verdade isso? Era um nome normal, mas botou Church agora? Por que botou Church? Church. Por que colocou Church? Porque tá na onda, gente, tá no momento aí, ó, é Church agora. A parede preta, iluminação, a música, aquela música do pessoal lá dos Estados Unidos lá, aquele jeitão, tal, é Church. Pra quê? Jogar pra torcida, ter like, aparecer no Google, quando a pessoa digita lá, procura uma igreja em Boa Vista, procura uma church em Boa Vista, aí tá lá. Esse tipo de ação, eu não vou julgar os caras, eu não conheço eles, eu só ouvi falar deles aqui. Mas vamos pegar em outras igrejas que fizeram isso, você vê que é uma ação de marketing, é só para se manter em cima, por cima. E o Paulo fala, seguinte, vamos terminar aqui, ó, versos 5 e 6, todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento, ou seja, eu conheço as Escrituras e a revelação de Deus. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Um líder que ama a sua igreja, ele usa a sua autoridade para manter a integridade da igreja. Ele não tem interesse em manter o seu ministério no topo. Não é uma questão de manter o nome dele lá em cima, o status dele lá em cima. É uma questão de manter a integridade da igreja. Paulo, em todo tempo aqui, está rechaçando, ensinando a igreja a ver quem esses superapóstolos são, para que eles sejam rechaçados pela igreja, para que a igreja se mantenha íntegra. Paulo, em momento algum, teve interesse em voltar para Corinto e permanecer pastoreando a igreja de Corinto pelo resto da vida dele. Pelo contrário, ele queria simplesmente que a igreja de Corinto fosse saudável, porque ele amava aquelas pessoas e porque ele amava o Senhor. Então, o líder que ama a sua igreja, ele edifica a igreja com as ferramentas dadas por Deus, ele usa a sua autoridade para preservar a integridade da igreja e ele se sacrifica para manter um testemunho que desafia os impostores. Versos 7 a 15 do capítulo 11. Verso 7. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus?
tinha gente que cobrava naquele mundo para ensinar. Aliás, os professores, os mestres, eles viviam do dinheiro que eles recebiam por ensino. Paulo pregou de graça. E ele está falando, será que eu cometi algum erro, algum pecado aqui? Me humilhando ao ponto de não receber nada, simplesmente pregando o evangelho de graça, como disse Jesus, de graça receber e de graça dai? Será que eu cometi algum pecado seguindo as palavras de Jesus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Despojei outras igrejas, recebendo sustento a fim de servi-los. Ou seja, eu não peguei dinheiro de vocês, eu nem pedi ofertas de vocês. Outras igrejas enviaram oferta para que eu trabalhasse aqui. Lembra, eu falei no início lá da história de quando Paulo chega em Corinto, ele foge de Bereia sem um dinheiro no bolso. Ele passa um tempo, umas semanas, sei lá quanto tempo em Atenas, e de Atenas ele vai para Corinto. Quando ele chega em Corinto, Paulo está quebrado, Paulo não tem dinheiro. E Paulo começa a pregar na sinagoga, planta a igreja, e o que ele faz? Ele vai trabalhar fazendo tenda para poder ter um salário para começar a igreja, porque ele não queria que naquele momento aquela igreja se encarregasse financeiramente dele, para que aquela igreja não pensasse que ele estava ali só por causa do dinheiro. Ah, ele é só mais um mestre que está vindo aqui ensinar alguma coisa em troca de grana. Não, ele não pediu dinheiro à igreja, ele ficou trabalhando para receber. E aí quando o Timóteo e o Silas chegaram de Tessalônica, trazendo a oferta das igrejas da Macedônia, aí Paulo parou de trabalhar e usou aquelas ofertas para se manter, enquanto ele se dedicava agora integralmente ao ministério. Verso 9, ou seja, ele fala, eu despojei outra igreja para servir a vocês. Outras igrejas me sustentaram para que eu estivesse aqui fazendo o meu trabalho. E aí no verso 9 ele diz, quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava, o Timóteo e o Silas. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Então, ele se sacrifica financeiramente, se necessário, pelo bem-estar da igreja. Quanta gente está no ministério que está se sacrificando financeiramente, está sacrificando tempo e dinheiro para poder edificar a igreja. Quanta gente, quantos pastores que, quando plantam uma igreja, preferem levantar sustento ou trabalhar fazendo outra coisa, para que a igreja não tenha o peso de sustentá-lo financeiramente no momento em que ela ainda não pode. Agora, tem gente que só chega se rolar grana, gente. Tem gente que, quando é convidada para pastorear uma igreja, a primeira coisa que ele pergunta é o salário. Ele quer saber quanto ele vai ganhar. Não porque ele vai pensar assim, poxa, eu vou pastorear aquela igreja lá, vou morar, vou levar minha família, não dá para viver com esse dinheiro, eu não tenho como fazer outra coisa, a igreja está exigindo tempo integral, então eu não vou poder fazer um Uber, eu não vou poder trabalhar na construção civil, eu não vou poder abrir um negócio, porque... E o cara vai pesar isso? Vai pesar, todo mundo faz isso. Agora, tem gente que só vai falar em congresso, eu entendo que tem ministérios que precisam disso. Tem gente que só vai falar em congresso, só vai cantar a igreja, só vai fazer isso, aquilo, outro, se receber uma bolada. O cara não aceita, a igreja faz... pastor, a gente vai ofertar tanto para você aqui, para o seu ministério, e é X, e o cara olha e fala, não, por esse valor eu não vou. Eu só vou se eu ficar no melhor hotel, eu só vou se eu ficar... Acontece, cada um com seu cada um. Paulo não era assim. Paulo não queria ser pesado para a igreja. Versos 7 a 12, o verso 10 a 12 aqui, ele continua. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me desse orgulho. O orgulho de não ter sido um peso para ninguém. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. E continuarei fazendo o que faço a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Esse líder, ele se sacrifica, ele protegendo a sua reputação, mesmo que diga não à generosidade da igreja. Eu conheci um pastor, ele me ensinou, eu era adolescente ainda, uma igreja da minha cidade, chegou um novo pastor,
E teve uma programação, eu fui lá, acabei conhecendo esse pastor, né? Porque conheci o pessoal da igreja, estava conversando, e nessa conversa, almoçando juntos, ele sabia que eu tinha um sonho de ser missionário e tudo mais. Aí a gente conversando, ele falou para mim assim, ele falou, cara, uma coisa que você tem que tomar muito cuidado quando você entrar no ministério é a parte financeira. Presentinho daqui, presentinho dali e tudo mais. Eu cheguei aqui na igreja, eu estava aqui há poucos meses, e aí tinha um irmão da igreja, um médico, muito rico, estava sempre, tá precisando de alguma coisa, pastor e tal, não sei o quê. E aí eu resolvi comprar um carro e pedir a ajuda dele para conseguir um lugar que eu pudesse comprar um carro por um bom preço, enfim. E esse irmão virou para mim e falou assim, pastor, pode deixar que eu vou comprar o carro para o senhor. O senhor não precisa se preocupar com isso, eu vou pagar o carro para o senhor. E ele já tinha, naquele momento, ele já tinha sacado qual era daquele irmão. E ele falou assim, não, meu irmão, eu não vou aceitar, eu agradeço muito, mas eu não posso aceitar, eu tenho dinheiro para comprar o carro, eu só quero a recomendação de um lugar onde eu possa comprar um bom carro por um preço justo. E aí ele acabou, esse cara ficou meio assim e tal, e ele falou para mim assim, sabe por que ele queria me dar o carro? Porque ele queria me dominar. Ele queria me dominar. Eu conhecia a peça, anos depois. Ele queria me dominar, ele era um dos donos da igreja, ele queria dar o carro para o pastor, sabe por quê? Para o pastor ficar na mão dele. Depois ele poder pegar leve com o pastor e tudo mais. Teve um pastor amigo, foi meu professor, deve ter sido professor do pastor aqui, ele, baita pregador, recebeu um convite para pastorear lá em Goiás, num lugar lá no Goiás, Mato Grosso. E aí o cara que queria levar ele para o Mato Grosso mandou um avião lá em São Paulo, um jatinho particular, pegou ele foi ao Mato Grosso, pregou na igreja, voltou. E aí, vai ser pastor lá ou não? Não, obrigado, meu irmão. Agradeço muito a proposta, mas eu prefiro não. Prefiro continuar na igreja que eu estou e tudo mais, aqui em São Paulo mesmo. Ia ganhar uma baba. Aí, sabe por quê? O meu chefe estava me explicando por que ele não aceitou. Esse cidadão, ele é um cara do agronegócio que ele é dono da cidade. Ele nem era da Igreja Batista, ele era da Igreja Presbiteriana. E ele estava querendo conseguir um pastor para a Igreja Batista. Porque ele manda em todos os pastores da cidade, e ele pode mandar em todos os pastores da cidade, porque todo mundo na cidade trabalha para ele. Então todas as igrejas estão na mão dele. E aí esse pastor, muito sábio, podia, se o negócio dele fosse só dinheiro, ele estava bem, ele ia para lá, passava uns 15 anos pastoreando lá, juntava rios de dinheiro, caía nas graças desse cara, depois picava a mula, voltava para São Paulo, comprava um baita de um apartamento, um carro, fazia uns investimentos lá, ia viver o resto da vida bem. Mas ele falou, eu não estou lá para negociar meu ministério por conta de dinheiro. Ele protegeu a reputação dele, mesmo que ele tivesse que dizer não à generosidade da igreja. Esses são os líderes que nós devemos procurar. E os versos 13 a 15 continua. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Ele se expõe insistindo em denunciar os inimigos da igreja. E como é difícil você denunciar os inimigos da igreja. Como é difícil você olhar o que está sendo feito errado, você ver as pessoas que estão induzindo a igreja a erro e denunciar aqueles caras. Que geralmente quem tem poder para induzir a igreja ao erro, tem poder para manipular a igreja contra você. Tem poder para te expor, para expor a sua família, para queimar seu filme, para jogar as pessoas contra você, para fazer com que todo mundo pense que você está errado e eles estão certos. Então, quais são as 3 atitudes de um líder que ama a sua igreja que eu tratei com vocês nesse texto? Ele edifica a igreja com as ferramentas dadas por Deus. Ele usa a sua autoridade para preservar a integridade da igreja. E ele se sacrifica para manter um testemunho que desafia os impostores.
Sabe por quê? Porque o amor de um líder pela igreja é demonstrado pela sua seriedade no ministério e não pelo seu interesse em ser uma celebridade, em ser alguém e agradar todo mundo. E o que eu faço com tudo isso? Ah, pastor, eu não sou líder da igreja, ou eu sou só um líder, enfim. O que eu faço com isso? Algumas sugestões, então mais 3 para você. Primeiro, busque se submeter ao ensino de quem ensina o que é bíblico, de quem faz uso das armas espirituais que são poderosas em Deus para anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Se submeta ao ensino de quem ensina aquilo que o Senhor ensina pela tua palavra. Alguém que faz uso das armas de Deus e não das armas desse mundo. Segundo, nunca se envolva em um grupo que quer dividir a igreja. Acontece. Levanta uma acusação contra um pastor, ou não estão satisfeitos com alguma coisa, vão lá e querem rachar a igreja. Gente, eu vou dizer para você uma coisa. Se você um dia se envolver com um grupo que quer dividir a igreja, você não sabe a furada que você vai estar se metendo. Pessoas que dividem a igreja, elas vão de mal a pior. Uma coisa, a verdade, ela divide. Uma coisa é você se colocar ao lado daqueles que querem lutar por uma igreja íntegra. Vocês estão vendo que a igreja está indo, tá dando aquela guinada em direção ao inferno, e você fala, opa, peraí, aí não. Isso é um negócio. Agora, picuinha, se envolver com um grupinho que você não sabe o que está rolando ali, aquele pessoal que quer derrubar a liderança só porque não gosta da liderança, porque quer colocar outra pessoa. Isso aí dá uma zebra danada. Deus pesa a mão em quem participa disso, hein? Eu falei para vocês do pastor de jovens da minha igreja que se juntou a um grupo lá para tirar o pastor da minha igreja. Ele saiu, plantou uma igreja, não deu certo e ele teve que fazer outra coisa da vida. Foi trabalhar como, acho que ele, nada contra isso, mas ele foi trabalhar como taxista e depois como vendedor numa loja de sapato. Nunca mais voltou para o ministério, nunca mais. E aí você se pergunta, por que um homem que estudou numa boa escola, tinha experiência ministerial, sabia pregar, a vida inteira quis ser pastor, por que acontece uma coisa dessa com ele? Eu acho que a razão foi porque ele se envolveu numa coisa que ele não devia e Deus não ficou nem um pouco feliz. E falou, se é para tratar a minha igreja assim, eu não quero você trabalhando comigo. Então, nunca se envolva em um grupo que quer dividir a igreja. E terceiro, desconfie de quem só pensa em dinheiro. Desconfie de quem só pensa em dinheiro. Desconfie de quem... Eu vou além do dinheiro, né? De quem só pensa em status. De quem só pensa em ficar famoso. De quem só pensa em likes. De quem só vive com a cara na frente da câmera, gravando tudo que ele está fazendo, postando tudo que ele está fazendo, postando todas as frases que ele está falando. Desconfia, porque ou essa pessoa é imatura e não sabe lidar com as redes sociais, ou essa pessoa está buscando algo que Deus não quer para o ministério. A fama, o dinheiro, o poder acima de qualquer coisa. Quando eu estava no seminário, lá no Palavra da Vida, todo aluno precisa se envolver com um ministério de final de semana. Ou seja, todo fim de semana, todo aluno tem um ministério. Nos meus primeiros 3 semestres, eu trabalhei no ministério itinerante. Eu não ficava em nenhuma igreja. Eu viajava pelas igrejas. E era divertido, era legal conhecer uma realidade a cada fim de semana, mas ao mesmo tempo era desagradável você não ter continuidade ali, você não está numa igreja. E aí eu voltei, eu fui para a Hungria, voltei da Hungria, me colocaram no ministério itinerante de novo. Esse ministério me levava a várias igrejas de novo, e eu comecei a ficar meio assim. E aí um colega de seminário naquele tempo, um aluno conhecido na internet, né, gente boa, a beça, um pastor lá do Centro-Oeste, ele ganhou uma caixa de livros da igreja do Mark Dever. Vocês conhecem o Mark Dever aqui, né? Ele escreveu um e-mail para o Mark Dever, ele era um aluno do seminário, o Mark Dever mandou uma caixa de livro para ele. E dentro dessa caixa veio um livro muito legal que ele me deu de presente, chamado Stop Dating the Church, Fall in Love for the People of God, uma coisa assim, The Bride of Christ.
Era pare de namorar a igreja e se apaixone pelo povo de Deus, que falava sobre essa importância da igreja. E era de um rapaz que ele se tornou uma celebridade evangélica por causa de um livro que ele escreveu, aquele Eu Disse Adeus ao Namoro, e ele virou um palestrante reconhecido nos Estados Unidos inteiro, mundialmente reconhecido, até que um dia um pastor da igreja do Mark Dever chegou para ele e falou assim, rapaz, vem cá, você está apaixonado pelo que você faz, está na hora de você se apaixonar pela igreja de Cristo, e colocou ele numa igreja só, e ele começou a trabalhar e passou anos trabalhando naquela igreja. O problema é que por mais que ele tenha passado muitos anos trabalhando naquela igreja como pastor, o coração de celebridade eu acho que nunca saiu dele. E ele se jogou, se colocou contra tudo aquilo que ele escreveu no livro que edificou tanto a minha vida. E anos depois esse homem então rejeitou a fé, abandonou a esposa, foi para um outro país e começou um ministério para ensinar cristãos decepcionados a desconstruírem a sua fé e deixarem de ser cristãos e se tornarem agnósticos como ele é. E há poucos meses nós ouvimos a notícia de que ele saiu do armário, revelou que ele, na verdade, ele é um homossexual. E você fica pensando assim, parece que o querer ser uma celebridade mais do que ser um homem de Deus, querer conquistar as multidões mais do que você querer edificar uma igreja, é uma coisa que pode nos levar a caminhos estranhos. E quando nós fazemos isso, todas aquelas lutas que nós temos no nosso coração se tornam ainda mais difíceis de lutar, porque não existe nada melhor para nos ajudar a ficar firmes e a lutar com os desafios que nós temos do que estar envolvido com um povo que nós conhecemos, que se importa conosco, debaixo de uma liderança que realmente nos ensina a andar nos caminhos do Senhor. Quando tem que dar uma palavra de amor, dá, mas quando tem que dizer assim diz o Senhor, eles não têm problema em dizer. Então, pare de namorar a igreja e se apaixone pelo povo de Deus. Se você é um líder na sua igreja, ame a sua igreja, edificando, usando sua autoridade, se sacrificando, para fazer as coisas do jeito de Deus, a maneira de Deus, com as ferramentas que Deus te deu. Porque esse é o nosso chamado diante do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, de novo, novamente agradecemos a Deus pela Tua palavra e pedimos que essa palavra ela penetre no nosso coração e derrube as fortalezas. Que todo o nosso pensamento seja levado cativo e obediência a Cristo. E aqueles aqui na igreja que são líderes, que o Senhor os edifique cada dia mais e que eles sempre tenham a convicção de que devem fazer as coisas do Senhor, do jeito do Senhor, para a glória do Senhor. E assim eles serão bem-sucedidos diante de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.